Oi, sejam bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade e até pequei nisso, né? Porque eu não fiz minha apresentação. Sou nutricionista. E você pode pensar assim, gente, o que eu tô fazendo nesse canal? Hora de Nutrir, falando de chaves de desbloqueio. Nutrir corpo, nutrir alma, nutrir espírito. É aqui que você vai encontrar essa nutrição completa e genuína. Então, não é problema falar dessas chaves que atrapalham, dessas crenças que atrapalham o nosso desbloqueio e utilizar chaves para desbloquear. Porque o autoconhecimento, tanto a nível nutricional, e eu trabalho isso muito com os meus pacientes, a relação é conhecer o meu corpo, saber onde eu posso ir e onde eu não devo ir. Por exemplo, uma dieta low carb para mim não funciona, me engorda. Para outras pessoas funciona, é uma estratégia. Então, esse autoconhecimento ele é libertador em qualquer área. E nós estamos falando hoje da 8ª chave, caminho versus porta. É um autoconhecimento aqui emocional. E é esse crescimento humano, mental, emocional, é que faz a gente prosperar. Então, chave 8 das 70 chaves do SPR, caminho versus porta. O que o Pablo Marçal trouxe pra gente de importante? Caminho é a experiência e porta é a passagem. Então, prefira viver o caminho e ter experiência do que somente uma porta para você entrar. E ele faz uma analogia exatamente com o versículo bíblico, que a Bíblia fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho é a experiência que eu tenho com Deus. Então, prefira viver essa experiência, passar por esse caminho, porque essa relação de experiência faz com que as coisas de fato aconteçam. Aí ele fala assim, que tem 3 tipos de pessoas. Tem as pessoas que veem a porta de longe e preferem nem chegar perto. Vê a oportunidade, vê a porta, mas não acha que é para ela. Tem as pessoas que até chegam na porta, mas que abrem e quando vê como que é o caminho, elas recuam, acham muito difícil executar aquilo, não vão fazer. E tem aquelas que decidiram viver o caminho, que se jogam para viver o caminho. E aí ele fala o seguinte, que a transformação, ela não está na porta. A transformação de vida que a gente tem, ela está no caminho. Então, se eu não viver a experiência, se eu só ver a oportunidade, avistar a oportunidade e não decidir vivê-la, eu não vou ter a transformação que eu quero. Cada porta te separa de algo novo. Então, as portas são experiências e nós temos 12 áreas na nossa vida. Então, eu preciso viver uma experiência diferente em cada uma delas. Primeiro caminho é o primeiro, quando ele fala assim, eu tô confuso, por onde que eu vou, o que eu vou fazer? Qual que é o meu primeiro caminho de escolha? O primeiro caminho de escolha é olhar para dentro, é o autoconhecimento, é o que eu acabei de falar no início do nosso vídeo. O autoconhecimento, ele é simplesmente libertador. O fato de me conhecer aumenta a experiência comigo e com os outros. Por quê? Porque se eu tenho domínio próprio e eu tenho esse autoconhecimento em mim, isso vai aumentar a minha experiência. E aí ele fala que a porta larga, e ele fez a imagem do funil. A parte larga do funil, que é a porta larga, é onde todo mundo consegue passar. E a porta estreita, ele fala assim, o efeito manada, você está acompanhando a boiada. A porta estreita é o caminho difícil. Prefira o caminho difícil, porque poucos vão ter acesso, então poucos vão ter resultados. Você precisa testar portas e viver caminhos diferentes. Como faz para viver o caminho? Acessando o coração. Acessando o coração, ele disse que só existe um caminho, por exemplo, para chegar a Deus. E esse caminho é coração. Então, acessar o coração é a forma de viver o caminho, ou a experiência que você quer ter. Aí, começa aqui as experiências que a gente vai ter como tarefas. Quais as culpas que você carrega? Então, liste pelo menos 2 ou 3 culpas que são pesadas no seu fardo e você está carregando isso ao longo da vida. Vamos liberar isso. 3 comportamentos que te deixam frustrado. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. 3 coisas que me deixam frustrado. Então, por exemplo, quando eu quebro a minha dieta, o meu protocolo alimentar, isso me deixa frustrada. Qual que é o comportamento que eu preciso ter para isso não acontecer?
Aí é pra gente listar os alvos de mudança pessoal para minha vida. Então, ele deu um exemplo. Escolha coisas que você gosta de fazer. Por quê? Por exemplo, uma atividade física que eu gosto de fazer vai me deixar muito mais feliz porque eu gosto e não vai ser uma obrigação. Aí ele trouxe um código aqui, ó, muito importante. Quem faz desfrutando, faz em outro nível e colhe um resultado completamente diferente. Isso é pra vida. Tipo, se eu vou trabalhar e eu tô insatisfeito com o meu trabalho, isso é um fardo muito pesado. Agora, se eu faço desfrutando, eu realmente acesso um nível de execução totalmente diferente. Aí ele fala, liste 3 pessoas que estão contra a sua experiência. Se você está num tipo de experiência, num tipo de caminho, essas pessoas que estão contra o seu caminho, contra a sua experiência, vão te atrapalhar. Então, você precisa tirar 3 pessoas, listar e desapegar. Pode ser que em algum momento elas vão voltar para o seu caminho, mas agora elas estão remando contra você. Olha que top isso aqui, pra mim e pra você. Não gaste energia se chateando com algo que você não pode controlar. Gente, quantas vezes a gente está preocupado com o que o outro fez ou com o comportamento do outro? Quem é marido e mulher, então, tipo, nossa, se saiu, se tá com quem. Quantas vezes, se você não pode controlar, não perca sua energia com isso. Se você pode controlar, resolva. Se você não pode controlar, é problema do outro, não é seu problema. Isso aqui foi tipo flechada no meu coração. Qual a atual chateação que você teve? Então, liste uma atual, recente chateação que você teve nesses últimos dias, nessa última semana. E aí escreva abaixo dessa chateação o que você deveria ter feito ou o que você faria diferente para tirar essa chateação. Escreva uma resolução para isso. E aí, anote os seus alvos de mudança. Então, ele disse, alvos de mudança pessoal para a vida, anote alguns alvos que você precisa mudar para que a sua vida se torne totalmente diferente. Então, fica aqui a nossa chave 8. Eu já fiz as minhas experiências, listei os meus comportamentos, listei as pessoas que eu preciso realmente desconectar, pelo menos por um período, e não precisa chegar para elas e falar assim, eu não vou mais andar com você, não, a gente vai desapegando até que aquilo se torna distante. Então fica aqui a nossa chave 8, porta versus caminho. Vamos escolher o caminho, a experiência e não só olhar a porta.